Marcos capítulo 16, verso 7 diz assim: Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Vivemos um tempo em que as pessoas têm desistido de algumas coisas que são tão importantes. Desistem de realizar seus sonhos, desistem de lutar pelo seu casamento, desistem de estudar. Alguns entregam seus ministérios, desistindo do seu chamado. Podemos até desistir dos propósitos de Deus, mas o Senhor jamais desiste de nós. Mesmo quando nos afastamos da sua presença, Deus jamais abre mão da nossa vida. A história de Pedro nos ensina muitas coisas. Ele foi um homem que viveu situações extremas, de exercer sua fé de tal maneira a ponto de ter sua inspiração reconhecida por Jesus como sendo do Espírito Santo, a ser repreendido por Jesus por estar sendo usado pelo diabo. Em um momento ele anda sobre as águas com Jesus e no outro tira seus olhos de Cristo e começa a se afogar. Pedro também foi aquele que disse a Jesus que jamais o abandonaria, e algumas horas depois ele disse: Eu não conheço esse homem. Talvez ele se pareça muito comigo e com você, vivendo entre altos e baixos na nossa vida espiritual, na nossa casa, nas nossas finanças e em outras áreas da nossa vida. Mas um dos fatos mais marcantes da vida de Pedro foi que Jesus nunca desistiu dele, assim como Jesus também não desiste de você e de mim. Nessa passagem escrita por Marcos, Jesus manda um recado aos discípulos e também a Pedro, porque depois que ele negou Jesus por 3 vezes, ele tinha desistido de continuar a obra de Deus, mas Jesus não desistiu dele. Apesar das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas fraquezas e limitações, Deus jamais desiste de nós. Mesmo que tenhamos jogado a toalha, que não tenhamos mais força para prosseguir em nossa caminhada, Deus olha para nós com um olhar de compaixão e Ele está de braços abertos, esperando que voltemos para Ele. Pedro era pecador, como eu e você. Ele tinha um temperamento difícil, tomava decisões precipitadas e se decepcionava consigo mesmo. Entre os discípulos, ele talvez fosse o mais impetuoso. E Jesus viu nele qualidades admiráveis que poderiam ser úteis para o crescimento do reino de Deus. Mas acima disso, Jesus o amava, por isso não abriu mão dele. Eu quero te dizer que o mesmo Jesus que não desistiu de Pedro, também não abre mão de você. Por mais que você tenha errado, é sempre tempo de recomeçar. Deus sempre nos dá uma nova chance. Ele nos ama e não quer nos ver longe da sua presença. Eu quero orar por você. Senhor, muitas pessoas que ouvem essa mensagem estão se vendo como Pedro, com a vida destruída, com a sua autoimagem reduzida. Eles desistiram dos seus sonhos, dos seus ideais e não têm mais forças para enfrentar a vida. Eu clamo ao Senhor nesse momento e te peço que acolha esse irmão e essa irmã em teus braços de amor. Devolva a esperança e a motivação, que eles se ergam novamente e tenham força para recomeçar. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira. Inscreva-se no canal Minuto com Deus e conheça mais mensagens que vão edificar sua vida.